Estaremos falando hoje e amanhã com base sempre neste tema: fé, a vitória da igreja. Louvado seja Deus. Fé, a vitória da igreja. Que tema glorioso, que tema poderoso. Falar de fé é falar do mais importante elemento da vida cristã. A menor palavra do dicionário do crente, porém uma das mais essenciais e poderosas, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, estamos diante de um tema muito relevante para todos nós. E eu quero convidar você que é crente, você que é servo e serva de Deus, se desligue a partir de agora de qualquer outra coisa que esteja ao seu redor. Abra o teu ouvido, mas abra também o teu coração. E enquanto eu prego, ore em espírito e peça a Deus graça sobre a minha vida. E peça a Ele para falar com você nesta noite. A palavra do Senhor será pregada. E eu peço a Deus graça para ser fiel a ela. Porque um dos compromissos que temos com Deus é ministrarmos de maneira fiel a sua santa e poderosa palavra. Falando só o que a Bíblia fala. Ensinando só o que ela ensina. Indo só até onde ela vai. E falando aquilo que o Senhor nosso Deus coloca dentro do nosso coração para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Eu quero convidar você para ler comigo a carta aos Hebreus, o capítulo 11. E encontre aí o verso 32, para a glória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você, amigo, que me ouve nesta oportunidade, que não é crente ainda, mas nos dá a satisfação de estar conosco neste culto. Que Deus abençoe a sua vida, abra também o seu coração e a sua alma, e permita que Deus fale com você nesta noite por meio do poder de Deus para a salvação daquele que crê, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 32 até o verso 34. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia, louvado seja Deus. Que palavra linda, louvado seja Deus. Fé, a vitória da igreja. Quem pode repetir este tema bem forte comigo nesta noite? Diga bem forte: fé, fé, a vitória da igreja. Quantos podem adorar o nome daquele que é vivo e reina? O capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecido por alguns como a galeria dos heróis e das heroínas da fé. Porque o autor desta carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve de maneira memorável, de maneira apoteótica, como alguns homens e mulheres se destacaram ao longo da sua caminhada, tendo por marca indelével da sua existência uma fé viva em um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Homens e mulheres que caminharam não por vista, não por aquilo que os olhos materiais podiam ver, mas caminharam numa certeza inabalável, baseada nas promessas daquele que cumpre o que fala, que cumpre o que diz, o Deus poderoso diante do qual nós estamos nesta noite. Homens e mulheres que foram contra a racionalidade humana, que caminharam na contramão daquilo que o homem consideraria como lógico e racional.
mas que obtiveram de Deus a vitória, porque enxergaram aquilo que os olhos materiais não podiam enxergar, porque foram aonde os pés, movidos apenas pela natureza, não poderiam ir. Homens e mulheres que fizeram coisas que o homem apenas com sua força natural jamais conseguiria fazer. E exatamente por isso o autor desta carta dá a eles no verso 32 um adjetivo glorioso, dizendo que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Louvado seja Deus. E o autor desta carta, no primeiro versículo deste capítulo 11, ele coloca para nós um conceito de fé, que certamente é o mais glorioso conceito de fé que você vai encontrar. Eu duvido muito que qualquer intelectual, estudioso, poeta, filósofo, qualquer pessoa conseguiria com tamanha destreza estabelecer um conceito tão preciso, tão glorioso, tão firme, tão claro, tão maravilhoso sobre fé, como este que está na própria palavra de Deus, quando o autor diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja Deus. Quando ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ele usa aqui uma palavra grega que, traduzida, ela pode significar ou ter o sentido de realidade, de algo que se torna real. Ou seja, o autor desta carta está dizendo que a fé, ela faz com que as coisas que os olhos materiais não podem ver se tornem tão palpáveis e reais, que a pessoa é como se estivesse vendo com os próprios olhos aquilo que ainda não existe neste mundo físico. O que isso quer dizer, pregador? Que a fé, ela faz com que aquilo que os olhos materiais não podem ver se tornem tão reais quanto aquilo que você está contemplando nesta noite. É por isso que nós cremos que o nosso Deus existe, porque nós, pela fé, entendemos que, embora não possamos vê-lo com os olhos materiais, mas o nosso coração é tomado por uma certeza gloriosa de que Ele existe. E Ele não apenas existe, mas Ele está aqui nesta noite. E não apenas está aqui nesta noite, mas Ele está em você, através do Espírito Santo. Erga a mão e glorifique o poderoso nome dEle, porque Deus está na tua vida. Ele é mais real do que o irmão que está sentado do teu lado. Ele é mais real do que esta cadeira que segura você aí sentado. Ele é mais real do que qualquer outra coisa que você contemple aqui nesta noite. Ele é real porque, pela convicção que temos pela fé, nós cremos que Ele existe. E Ele é galardoador dos que os buscam. Ele é recompensador de quem busca Ele. Ele não deixa voltar de mãos vazias quem chega à presença dEle. Quem está nesta noite buscando a Ele em oração pode ter certeza, Ele está te ouvindo. Ele vai te recompensar, Ele vai te responder. Ele diz na sua palavra: clama a mim, responder-te-ei. E se você clama nesta noite, creia, Ele está ouvindo e Ele vai te responder. Alguém às vezes pergunta para você: você crê que Deus existe? E eu já respondi para alguém da seguinte maneira: para mim Deus é mais real do que eu próprio. Eu posso até duvidar da minha própria existência. Às vezes eu posso olhar para mim diante do espelho e, numa crise existencial que é comum ao ser humano, alguém pode duvidar da própria existência, mas de Deus eu não duvido. Ele é real, Ele existe, e pela fé eu contemplo a sua glória, pela fé eu contemplo a sua grandeza. Eu me relaciono com Ele, eu falo com Ele, eu vivo com Ele, eu ando com Ele, eu sinto a presença dEle, eu recebo dEle a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia, o seu poder, o seu cuidado, a sua providência, o seu sustento. É Ele quem mantém você de pé, é Ele quem te dá fôlego de vida, é Ele quem faz o teu coração bater, é Ele quem mexe os teus pulmões e coloca ar para dentro e para fora. Ele está com você nesta noite. Levante a mão e glorifica Ele. Você não está só, você não está sozinho, você não veio para esse
esse culto sozinho, se você veio vazio para esta festa nesta noite, receba de Deus fortaleza e glória, porque Ele te enche nesta noite, porque Ele está neste lugar. Aleluia! Fé é certeza, certeza que faz você ter absoluta convicção de que aquilo que os teus olhos não estão vendo são coisas que existem e são palpáveis como qualquer outra coisa material que você possa colocar a sua mão e perceber pelo tato que existe. E o autor desta carta coloca diante dos nossos olhos vários personagens bíblicos para mostrar para nós e exemplificar o que é uma vida pela fé, o que é andar pela fé, o que é viver pela fé, o que significa de fato esta palavra tão pequena, só 2 letras e um acento. O que significa de fato esta palavra e por que ela é tão poderosa na vida do crente. E ele vai citar vários exemplos. Ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, fala de Abraão, fala da própria Sara, fala de Isaac, de José, de Moisés, fala de Raabe, fala de vários outros personagens. E no verso 32 ele diz: e o que mais eu direi? Certamente me faltaria tempo para falar sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Ele começa a dizer que haveriam muitos outros exemplos de fé para citar, mas ele começa a resumir nos versos finais deste capítulo dizendo: os quais por meio da fé, escute esta expressão, foi por meio da fé. Estes homens não fizeram isto por meio da sua capacidade própria, estes homens não fizeram isso por meio da sua intelectualidade própria, esses homens não fizeram isso pela força do seu braço, esses homens não fizeram isso porque estudaram, porque criaram estratégia, porque eram tais, porque eram capazes. Não, o autor diz: eles fizeram isso por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. E o que foi que eles fizeram? Eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, eles obtiveram promessa, eles fecharam a boca de leões, eles extinguiram a violência do fogo, eles escaparam ao fio da espada. E o autor também diz que da fraqueza eles tiraram força. Louvado seja. Tirando força da fraqueza. Diz para alguém perto de você aí: tirando força da fraqueza, tirando força da fraqueza, tirando força da fraqueza. É sobre isso que eu quero falar para você nesta noite, em nome de Jesus. Tirando força da fraqueza. E eu quero começar a dizer que isso pode parecer um paradoxo, porque aonde tem fraqueza, aonde tem debilidades, aonde tem fragilidades, como é que de lá eu tiro força? Isso pode parecer paradoxal, isso pode parecer 2 pontos de vista antagônicos que se confrontam. Se é fraco, então não é forte. Se é fraco, é débil, é incapaz, não consegue, é frágil, não tem capacidade. Como é que é fraco e ao mesmo tempo é forte? Como é que é fraco e da fraqueza tira força? Ei, isso é mistério de Deus e coisa de crente. Para a lógica humana, aonde tem fraqueza só tem derrota, mas para crente, aonde tem fraqueza, Deus manifesta a sua glória e o seu poder. E da fraqueza Ele tira força. Quem pode adorar o nome dele nesta noite? Quantas vezes, minha amada irmã, você chegou se arrastando no culto? Quantas vezes, meu amado irmão, você abriu a boca e disse: agora não dá mais? Quantas vezes, querido obreiro, você olhou para a situação e disse: agora estou cercado por todos os lados, e para onde eu irei? E qual será a minha saída? Quantas vezes as situações desta vida te oprimiram? Quantas vezes os problemas te massacraram? Quantas vezes você se sentiu acuado num beco sem saída? Mas nesta hora o teu Deus levantou a mão e se dirigiu em teu favor, arrancou você da cova e te deu vitória, porque Ele é Deus e da fraqueza Ele faz força. Louvado seja Deus. É por isso que Paulo dizia: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Louvado seja Deus. Porque na hora que você se esvazia de você,
Na hora que você se esvazia do teu eu, na hora que você deixa para lá o teu eu, na hora que você reconhece que sem Ele você não é nada, que sem Ele não dá, que sem Ele não vai, que a capacidade vem dEle, que a glória é dEle, que o poder é dEle, que é Ele que sustenta, levanta, enche, preenche, é Ele quem exalta, é Ele quem te dá autoridade, é Ele quem te usa, é Ele quem te move. Quando você reconhece que sem Ele você não pode e que o teu eu desaparece, é nesta hora que você diz: meu Deus, eu reconheço que sem Ti eu sou fraco, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu não consigo sozinho. É nesta hora que o eu desaparece e o Deus Todo-Poderoso se revela, dizendo a você: é na tua fraqueza que eu vou fazer força, é na tua fraqueza que eu vou fazer força, é na tua fraqueza que eu vou levantar um campeão. Louvado seja Deus. É na tua fraqueza que Deus age, é na tua fraqueza que Deus se revela. Se você nesta noite se sente fraco, debilitado, se você se sente incapaz, se as situações te oprimem, se os problemas se avolumam contra a tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer: esta noite é noite de milagre, é noite de resposta de oração, é noite de manifestação do poder de Deus, é noite em que o Senhor desceu para livrar o seu povo e para desta fraqueza suscitar força para a glória e o louvor daquele que é digno. Erga a mão e dê glória. Feche os olhos e adore, adore, adore e glorifique a Ele. Diga o que você está sentindo nesta noite para Ele. Se você sente angustiado, a tua alma pode dizer para Ele. Se você sente preocupação no teu coração, diga para Ele. Mas diga o que você está sentindo e diga: Deus, me dá força. Da fraqueza faz força. Pela fé comece a ver a força de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Pela fé comece a sentir o renovo de Deus. Oh, aleluia. Pela fé comece a sentir Deus mexendo na tua estrutura. Deus está aqui, Deus está tocando em vidas aqui, Deus está sacudindo estruturas aqui, Deus está mostrando que quem é forte é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem te usa é Ele. Receba de Deus fortaleza em nome do Senhor Jesus. Da fraqueza tiraram força, louvado seja Deus. Um dos homens que o autor aos Hebreus cita como sendo um destes, que da fraqueza ele tirou força, é um homem chamado Davi. E quando eu olho para a história deste homem chamado Davi, eu começo a compreender o que significa esta expressão: tirar força da fraqueza. Da fraqueza tira força. Porque Davi fazia parte de uma família onde ele era um dos 8 filhos de um homem chamado Jessé, que moravam em Belém. E aquele homem chamado Davi, a sua existência, a sua história, as suas experiências de vida, o legado espiritual que ele deixou para nós, é um claro exemplo do que significa tirar força da fraqueza. Louvado seja Deus. Se tornar forte quando você parece ser fraco. Se tornar forte quando você parece ser incapaz. Se tornar forte quando todas as situações cooperam e contribuem para que você se sinta fraco. Mas é nesta hora, como eu já disse nesta noite, que Deus se revela, e no meio da tua fraqueza Ele começa a mostrar que Ele é forte, que Ele é poderoso, que se você não pode fazer, Ele faz, que se você não pode ir, Ele vai e leva você, que se você não consegue, mas Ele consegue. Porque nesta caminhada cristã, escute um segredo espiritual importante. Há situações, querida irmã do círculo de oração Rosa de Saron, que Deus Ele diz assim para você: entra na batalha, porque eu entro contigo. Louvado seja Deus.
Há situações, querida igreja, que Deus quer que você peleje, que Deus quer que você tome as armas espirituais que Ele te deu. Tem situações que Ele quer você no vale, Ele quer você na guerra, Ele quer você na prova. Mas entenda uma coisa, Ele está contigo, louvado seja Deus. Ele não deixa você descer sozinho para a peleja. Ele diz: vai, meu servo, porque eu vou junto. Vai, minha serva, porque eu vou junto. Mas você vai pelejar, você vai brigar, você vai guerrear, você vai lutar. E eu vou lutar do teu lado. Eu vou na tua frente para te proteger. Eu vou na tua frente para te dirigir. Eu vou na tua retaguarda para o inimigo não tocar em você, nem te surpreender por trás. Eu vou à tua direita, eu vou à tua esquerda, eu vou por cima, eu vou por baixo. Eu te cerco com a minha glória, com o meu poder, porque eu sou teu Deus. Mas vai pra guerra, porque eu vou contigo. Mas tem hora, pastor Wendel, que é diferente. Tem hora que Deus não diz assim: vai que eu vou contigo, não. Tem hora que Deus diz assim: minha serva, senta e olha o que eu vou fazer por você. Agora você não vai ter que pelejar. A peleja não é tua, agora é minha. Só senta, glorifica e adora, e vê o que eu vou fazer, porque eu vou descer e eu vou brigar no teu lugar. Só quem está entendendo vai dando glória. Só quem está entendendo vai dando glória. Pode ser que Deus quer você na guerra, pode ser que Deus queira você na batalha, mas pode ser que nesta noite Deus esteja dizendo para você: minha serva, fica tranquilo, quem vai lutar sou eu, quem vai pelejar sou eu. Tu só vai olhar e vai ver o que eu vou fazer com os teus inimigos, vai ver o que eu vou fazer com o teu problema, vai ver o que eu vou fazer com a tua enfermidade. Eu vou intervir na causa e vou te dar vitória. Só quem está entendendo levanta a mão e vai entender. Na fraqueza tiraram força, louvado seja Deus. Segundo alguns estudiosos, o pequeno Davi tinha por volta dos seus 17 anos de idade, quando Samuel, profeta de Deus, é instruído pelo próprio Deus para ir à casa de Jessé o belemita, porque de um dos filhos daquele homem Deus havia se provido de um rei para Israel. O profeta obedece, vai à casa do homem. Chegando lá, os filhos estão reunidos em número de 7. Não eram 8, só haviam 7 filhos naquela reunião. E os filhos começam a passar diante do profeta. E o primeiro deles se chamava Eliabe, o filho mais velho. Quando Samuel olha para Eliabe, que pertencia ao exército de Israel, homem treinado na academia militar de Israel, compleição de soldado, compleição física avantajada, era um homem forte, era um homem que tinha pinta de comandante, cara de mal, ideal pelos olhos humanos para liderar um povo, uma nação e o seu exército. Um homem que certamente à frente das tropas ele inspiraria o exército com sua força, com sua compleição avantajada. E quando Samuel olha para aquele moço, os seus olhos o traem, e ele diz consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E eu conjecturo que Samuel fez gesto talvez de levantar, pegar um chifre de azeite, deitar sobre a cabeça de Eliabe e ungí-lo rei sobre Israel, porque pela ótica do homem, Eliabe era o mais indicado entre aqueles para ser o novo rei daquela nação. Mas quando Samuel intenta fazer isso, Deus o interrompe e o repreende e diz: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o
Senhor não vê como o homem vê. O homem só vê por fora, mas eu vejo por dentro. Louvado seja. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não preciso de quem é forte em si mesmo. Eu não preciso de quem tem músculo. Eu não preciso de quem se acha capaz. Eu não preciso de quem se acha treinado. Eu não preciso de quem se acha forte. Eu preciso é dos fracos, para da fraqueza eu fazer força. Louvado seja. Para mostrar que quem faz sou eu, quem tem poder sou eu, a glória é minha, a capacidade eu que dou, sou eu quem levanto, quem uso, quem eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. E quando eu quero usar e escolher alguém, eu não peço a opinião de ninguém, porque a minha opinião é soberana. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Receba de Deus a palavra. Se você se acha o último da fila e o mais fraco, Deus está mandando te dizer: quem manda na fila é Ele. Ele pega o último e coloca na frente. Ele pega o mais fraco e faz dele o mais forte, porque Ele é Deus. Receba a palavra e dê glória. Passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar, e foram passando os filhos, e todos passaram. E quando aqueles 7 homens passaram diante de Samuel, ele então preocupado questionou, dizendo: acabaram-se os teus filhos? Era como se Samuel estivesse dizendo assim: será que Deus se enganou? Será que Deus se enganou? Porque ele me disse que era um dos filhos deste homem, que ele faria rei sobre Israel. Já passou 7 e nenhum foi escolhido. Deus rejeitou a todos. Jessé, acabaram-se os teus filhos? Aí eu conjecturo que Jessé talvez até colocou a mão na cabeça assim, coçou, e disse para Samuel: só falta um, só restou um, o mais novo, o mais moço, o caçula da casa, está cuidando das ovelhas lá no pasto. Eu nem chamei para reunião, porque eu imaginei para ser rei ele, o mais novo, não tinha a menor lógica, não tinha o menor fundamento. E aí eu pedi que ele ficasse lá no campo mesmo, cuidando das ovelhas. É conjectura minha. Ele ficou lá no campo cuidando das ovelhas, e eu nem chamei para essa reunião, porque era reunião de gente grande, era reunião de gente importante, era reunião para coisa séria, para coisa grande, para ser rei. Como é que eu vou chamar um menino? Como é que eu vou chamar um pastorzinho de ovelha? Ele não tem força física, não. Ele não tem cara de mal que nem esses irmãos dele, não. Ele não é treinado na academia militar de Israel, não. Ele não é soldado. Ele não sabe usar as armas da guerra. Ele nunca sequer esteve no campo de batalha. Ele é o caçula da casa, o queridinho da família. E aí Jessé ouve Samuel dizendo para ele: manda chamar. Da fraqueza Deus tira força. Louvado seja. Manda chamar o menino. E tem outra: não senta ninguém enquanto ele não chegar. E alguém chega lá no campo, conjectura minha: Davi, o que foi? Teu pai mandou chamar. Terminou a reunião? Não, tá lá. O profeta tá lá ainda. E o que foi que houve? Não sei, o profeta mandou chamar e está todo mundo em pé, diz que só senta quando tu chegar. Mas o papai disse para eu ficar aqui, eu sou o menor da casa, o caçula lá era cor de gente grande, cor de gente importante, de gente forte. Não, estão mandando chamar, Davi, vamos ligeiro, porque está todo mundo te esperando. E Davi se levanta e vai. E eu fico conjecturando comigo o que passou pela cabeça daquele moço enquanto ele ia para a casa do seu pai. O que ele pensou, o que será que ele pensou? Meu Deus, o que o Senhor tem para mim? A reunião lá era para os meus irmãos. Papai disse para eu ficar aqui, nem me convidou. O que será que o Senhor tem para mim lá? Eu não sei o que Deus falou com Davi, ou o que Davi falou com Deus, mas o certo é que ele foi contra o gigante. Mas escute, lá tinha gente forte, lá tinha gente grande, lá tinha gente alto. Saul inclusive era o mais alto dentre o povo. Dos ombros para cima se sobressaía todo o povo de Israel. Mas ninguém teve coragem, ninguém teve a ousadia, ninguém se sentiu capaz de lutar contra aquele gigante. E por 40 dias, tarde e manhã, o gigante levantava e afrontava, levantava e escarnecia, levantava e amaldiçoava,
E o povo se acovardava, o povo recuava, o povo se escondia. O próprio rei estava escondido dentro da sua tenda, oferecendo riqueza para aquele que tivesse coragem de ferir aquele gigante. Mas ninguém daqueles homens se sentia capaz. Mas lá na casa de Jessé tinha um menino, aleluia, que a Bíblia diz que o Espírito Santo havia se apoderado dele, que o Espírito Santo havia tomado posse da vida dele. Davi agora era um instrumento nas mãos de Deus. Davi agora tinha graça e unção de Deus sobre a vida. Não estava no trono ainda oficialmente, mas já tinha unção e autoridade real sobre a sua vida, porque havia sido escolhido por Deus para ser o novo rei daquela nação. E o seu pai então pede a ele: vai até o campo de batalha para saber notícia dos seus irmãos. E diz a Bíblia Sagrada no verso 20 que Davi então, levantando de madrugada, repete comigo: de madrugada. Davi levanta de madrugada em obediência ao seu pai, porque no perfil de quem vence pela fé, a primeira coisa que eu vejo é alguém obediente. Davi recebeu do seu pai uma ordem. Davi poderia dizer o seguinte: papai sabe que eu cuido dessas ovelhas, por que que ele não manda um criado ir lá? Por que que ele não manda outra pessoa ir lá? Eu sou muito ocupado. E talvez Davi tivesse feito corpo mole para não atender seu pai, mas Davi era submisso e obediente, porque aonde tem fé autêntica em Deus, fé genuína, tem obediência a Deus e a sua palavra. Louvado seja Deus. Não adianta você dizer que é um crente de fé, que é um crente que anda pela fé, se na tua vida ninguém vê obediência a Deus e a sua palavra. Deus está dizendo a você nesta noite: para ter fé tem que ter obediência. A obediência aparece como evidência de quem vence pela fé. Davi se levanta não meio-dia, abrindo a boca, morrendo de sono, cheio de preguiça. Não, senhor, não, senhora, ele acorda de madrugada. Louvado seja Deus. Porque quem tem fé tem disposição. Louvado seja Deus. O crente que anda pela fé, ele é um crente disposto, é um crente animado, é um crente motivado. Tem gente, amado irmão, querendo vencer na vida. Tem jovem querendo vencer na vida, mas ele é morto de preguiça. Ele não se mexe, ele não anda, ele não tem coragem. Ele quer acordar meio-dia, ele quer passar o dia nas redes sociais como se isso desse futuro para alguém. Davi não era desse tipo. Era um moço dentro da casa do seu pai, mas era obediente e era disposto. É para ir, papai, pois eu acordo de madrugada e vou. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga glória ao nome dele. Davi também era um jovem responsável, porque ele, antes de ir, ele deixa as ovelhas com guarda. Ele tinha uma responsabilidade, e a sua responsabilidade era cuidar das ovelhas do seu pai, da sua família. E antes de partir, ele teve o cuidado. Ele chamou um dos seus pastores auxiliares e entregou a ele as ovelhas, certamente recomendando e dizendo: cuide do rebanho, cuide das ovelhas, enquanto eu vou atender o chamado, a ordem do papai. Louvado seja Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está mostrando aqui nesta noite é que o vencedor pela fé, ele tem marcas que o identificam, ele tem marcas que o distinguem, ele tem coisas em sua vida que você olha, e quando você contempla, você percebe. É por isso que ele vence, é por isso que ela vence, é por isso que ele triunfa, é porque na vida dele tem diferenciais de quem vive e vence pela fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele chega no campo de batalha, levando o mantimento enviado pelo seu pai. E quando ele chega lá,
Deus havia preparado já a cena. No exato momento que ele chega, ele deixa a encomenda com o guarda da bagagem. Mais um exemplo de responsabilidade e compromisso com aquilo que é preciso ser feito. Ele tinha uma missão. A missão era levar aquele mantimento. Ele levou, e chegando lá, não jogou de qualquer jeito. Ele entregou para o guarda da bagagem, e só então ele olha e contempla quando vai se levantando o filisteu Golias, afrontando os exércitos de Deus. E diz a Bíblia que quando Davi olha para aquela situação, aleluia, verso 26, na última parte, ele então vê aquele gigante e ele profere as seguintes palavras: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus? Quem está entendendo a dor da fraqueza tirando força? Louvado seja Deus. Era só um menino, um pastorzinho de ovelha. Ele não tinha nenhuma arma ali poderosa para vencer Golias. Ele não tinha trazido no bolso nenhum segredo ou surpresa bélica para derrotar aquele gigante e acabar com ele. Davi só tinha uma coisa: ele tinha fé num Deus que ele conhecia e se relacionava com ele. Davi sabia e conhecia o Deus a quem o servia. E quem vive pela fé passa a ter uma visão sobre a perspectiva de Deus. É por isso que o olhar de quem tem fé é diferente do olhar do materialista. Amado irmão, quando o ímpio lá fora recebe uma notícia de morte, ele fica logo desesperado, ele fica logo a ponto de morrer, e às vezes até morre mesmo só com a notícia. Sabe por quê? Porque ele não tem esperança, ele não tem visão de fé, ele não consegue enxergar a Deus porque sequer o conhece. Mas o crente é diferente. Diz a Bíblia que ele não tem medo de más notícias. Ele não tem medo porque ele confia no Deus a quem ele serve. E quando chega a prova, quando chega a dificuldade, quando chega o problema, o crente se levanta pela fé, confiando no Deus a quem ele serve, e profere palavras de fé como essa de Davi: quem é este homem para desafiar os exércitos de Deus? A covardia estava tão grande no meio do povo que só aquela palavra de Davi já chamou a atenção. Só aquela palavra de Davi já chamou a atenção. E aí, conjecturo eu que correu aquela fofoca no meio dos soldados. Rapaz, apareceu um menino aí. Você precisa ver o que foi que ele disse. Ele teve coragem de afrontar o gigante. O gigante gritou de lá e ele gritou por cima. E gritou dizendo: quem é que esse homem pensa para afrontar os exércitos de Deus? Alguém talvez nem acreditou que o menino estivesse fazendo aquilo. E alguém então resolveu dizer para Saul que alguém estava lá desafiando o gigante, que alguém estava lá falando palavras firmes contra o gigante, que alguém estava lá conversando grosso. Louvado e exaltado seja Deus. Saul mandou chamar o menino. Mais uma vez o menino é chamado à presença da autoridade. Saul estava escondido na sua tenda. E quando Davi entra na tenda e olha para a cara de Saul, sabe o que ele vê? Aquilo que a gente costumeiramente chama de cara da derrota. Cara da derrota. Saul era a cara da derrota, a cara do fracasso. Quando Davi olhou para a cara daquele homem, viu a cara de quem não tinha mais fé, o semblante de quem não tinha mais comunhão com Deus, o semblante de quem olhava para os problemas e achava os problemas maiores do que ele. Querida igreja, o Senhor me manda dizer a você nesta noite: não perca a tua comunhão com Deus por nada. Não perca a tua intimidade com Deus por nada. Não perca o teu contato, a tua ligação, o teu elo espiritual com a cruz por nada. Porque quem garante a tua vitória é a presença de Deus na tua vida. Se o Espírito Santo deixar você, você não vai passar de um vaso seco que não serve para nada. Se o Espírito Santo deixar você, você passa a ser uma embalagem vazia jogada fora, que não tem mais conteúdo nenhum. Porque crente sem o Espírito Santo, ele não tem conteúdo, não tem alegria, não tem força. Crente sem o Espírito Santo não tem vida, não tem graça, não tem sorriso no rosto, só tem derrota. E Davi não era, e Saul não era mais do que isso.
ele era um derrotado, escondido, envergonhado, com medo dos problemas, tentando se esconder da situação. Deus me manda dizer para você nesta noite: não te esconda dos problemas, não varra para debaixo do tapete o teu problema, não se esconda dele. Deus, pelo seu Espírito Santo, está me movendo a dizer para você nesta noite: não é mais tempo de correr do problema, não é mais tempo de se esconder do problema, não é mais tempo de fazer de conta que o problema não existe. Deus está te dizendo: te levanta com coragem e com fé, enfrenta porque eu estou contigo, enfrenta porque eu vou te dar vitória. Adore o nome do Senhor nesta noite. Adore a Deus nesta noite, porque Ele está aqui. O gigante pode ser grande, mas Deus está te dando a ótica espiritual dele próprio, para você enxergar sobre a perspectiva do céu. Louvado seja Deus. E quando o crente olha sob a perspectiva do céu, fica tudo diferente. Aí não tem doença grande, não tem problema grande, não tem barreira grande, não tem dificuldade grande, não tem escassez grande, não tem coisa grande. Grande é Ele, grande é Ele, poderoso é Ele, exaltado é Ele, glorifica Ele, porque Ele é grande e Ele está aqui nesta noite. Dê glória ao Deus que é grande, exaltado e todo-poderoso. E quando Davi entra dentro da tenda e olha para aquela cara de fracasso, Davi revela uma outra característica de quem vive e vence pela fé. Ele olha para Saul e diz para ele: Saul, não desfaleça o teu coração, nem o coração de ninguém por causa desse gigante, não. O Davizinho vai descer lá. O teu servo vai lá e vai pelejar contra aquele gigante. Agora imagina a surpresa de Saul escutar um negócio desse. Era um meninozinho na frente dele, um moço, dizendo: não fica triste não, não fica assim cabisbaixo não, porque quem vence pela fé tem palavra de ânimo, quem vence pela fé tem palavra de vitória. Tem gente que só abre a boca para derrotar os outros, para trazer palavra de desânimo e de fracasso. Ei, você não é portador de coisa ruim não, você é portador de boas novas. Não abra a tua boca para amaldiçoar, não abra a tua boca para desanimar, mas faça da tua língua ferramenta de Deus para abençoar. Tenha palavra de ânimo, porque quem vence pela fé tem palavra para animar os outros. Alguém chega desanimado, mas você mete a injeção de ânimo nele. Alguém chega cabisbaixo, mas você ajuda a erguer a cabeça dele, como Davi fez. Saul, não fica desse jeito não, te anima, Saul, porque Davi chegou e eu vou descer lá e vou brigar com esse gigante. Quem pode dar glória ao nome dele? Da fraqueza tiraram força, louvado seja Deus. Davi então é confrontado com uma expressão de Saul para tentar arrasar ele e acabar com ele. E escute o que eu vou lhe dizer, escute. Uma palavra muitas vezes tem o poder de matar um projeto. Uma palavra muitas vezes tem poder de matar um sonho. Uma palavra muitas vezes tem poder de matar uma própria vida. E Saul olhou para Davi naquela animação toda e disse: tu até que está animado, conjectura minha, só que contra o gigante você não vai poder pelejar, porque tu é moço, tu é menino, e ele é guerreiro desde a mocidade dele. Ele nunca fez outra coisa senão matar gente. Ele é guerreiro, ele é duelista. Você viu o tamanho dele, a força dele, as armas dele, a capacidade dele contra o gigante. Tu não pode pelejar. Se fosse um crente fraco, meus irmãos, tinha colocado a viola no saco e tinha dito: foi bom enquanto durou, eu estava até animado, mas com a palavra dessa aí para mim acabou. Agora eu vou para casa, voltar para casa do papai. Quem quiser se virar com esse gigante, que se vire. Realmente
Saul abriu meus olhos. Olha quem eu sou, meu Deus, desse tamanhozinho, pequeno, fraco, raquítico, pastorzinho de ovelha, o mais moço da minha casa, caçula da família, ruivo, de boa aparência. Eu daria bom para ser modelo, mas para ser enfrentador de gigante, não. Eu vou para casa. Poderia ter sido essa a conjectura que fazemos do que Davi pensou naquela hora. Mas pelo contrário, quem vence pela fé não se deixa abater com palavras negativas. Quem vence pela fé não se deixa abater com palavras negativas. Eu vou dizer mais uma vez para quem não entendeu, da glória a Deus: o vencedor pela fé, ele não se abate com palavras negativas. Mas sabe o que Davi fez? Davi virou o jogo na mesma hora. Saul queria desanimar ele, e aí Davi vira o jogo e coloca tudo em favor dele e começa a dizer: ei, escuta, Saul, Davizinho aqui, teu servo, estava apacentando as ovelhas do papai, e aí veio um leão, e o leão naquele dia quis jantar a ovelha, almoçar a ovelha, e ele pegou a ovelha e ia levando a ovelha embora. Sabe o que eu fiz? Correu? Não, corri coisa nenhuma, corri para cima, peguei a ovelha e arranquei da boca do leão. Agora imagina o leão com fome, querendo comer. Alguém vai lá e arranca o almoço da boca dele. Será que o leão ficou bravo ou ficou satisfeito? Claro que ficou bravo. E Davi contou. Aí o leão investiu para cima de mim. E sabe o que eu fiz? Eu agarrei ele pela barba, peguei esse pauzinho aqui, esse cajado de pastor, e dei na cabeça dele até matar. Eu fico imaginando Saul já tremendo na base, dizendo: meu Deus, que menino é esse? Meu Deus, quem é esse menino? Que força é essa? Onde eu só vejo fraqueza, está vindo força. De onde eu só vejo fraqueza, está vindo força. De onde eu não vejo capacidade, está me dando força. E Davi, escuta, não foi só o leão, não. Aqui tudo é conjectura minha. Aí correu a notícia na floresta, e o urso achou ruim que eu tinha matado o leão e veio no outro dia tomar satisfação. E aí veio fazer o mesmo serviço. O urso daquela região é o urso marrom, um dos mais poderosos e perigosos animais da natureza. O ataque de um urso desse é feroz, destroça qualquer presa, despedaça. E o urso veio, tentou fazer a mesma coisa do leão. E eu fico imaginando Saul com os olhos arregalados, escutando aquela história. E Davi dizendo: eu fiz do mesmo jeito com o urso. Escuta, Saul, olha pra cá, olha no meu olho, Saul, olha pra mim. Se Deus entregou na minha mão o leão e o urso, Ele também vai entregar esse incircunciso filisteu. Deus que entregou na minha mão o leão e o urso, Ele vai me entregar esse gigante. Quem pode adorar o Rei da Glória? Ele está aqui neste lugar. Receba a tua vitória, porque a noite é noite de renovo espiritual. Tentaram vestir em Davi a armadura de Saul, mas Davi não conseguiu lutar com aquilo, porque quem vence pela fé, ele luta com as armas que Deus lhe deu. Eu não quero as tuas armas, eu não quero o teu lugar, eu não quero a tua posição, e por gentileza, não queira também a minha, porque o que é teu e foi Deus que te deu, e o que é meu está comigo e foi Deus que me deu. Eu vou para a guerra com o que Deus me deu, e você vai com o que Deus te deu. Não queira lutar com a arma do outro, não tenha inveja da armadura do outro, não queira a posição do outro. Deus te colocou nesse exército e te fez soldado nesta linha de batalha, e Ele está dizendo nesta noite: luta com o que eu te dei, louvado seja Deus. Ah, mas se eu pregasse igual fulano, aí eu ia pregar muito. Ei,
para com essa besteira. Prega do jeitinho que você consegue pregar e briga nesta guerra espiritual com as armas que Deus te deu. Ah, mas se eu tivesse o cargo tal na igreja, aí eu fazia. Eita, para de besteira. Não é cargo que vai te dar oportunidade de lutar, de guerrear a guerra espiritual em prol do reino. Luta com o que Deus te deu, soldado, e vamos para a batalha, porque a vitória é nossa. Quem está entendendo vai dando glória, porque Deus está começando. Aí Davi arrancou aquela armadura, jogou para lá e pegou o que ele sabia, o que ele tinha. A roupinha de pastor, cajado na mão, o alforje do lado, o seu bordão, o seu cajado, o seu alforje e a sua funda. E ele então agora desce até o ribeiro, até um pequeno córrego que passava por ali. E às margens daquele córrego Davi se abaixa. E eu quero pedir muito a sua atenção nesse momento em nome de Jesus. Davi se abaixa à margem daquele córrego. E ele pega 1, 2, 3, 4, 5 pedras lisas. Quantas pedras ele pegou? 5. Quantos gigantes tinha para derrubar? 1. Por que Davi pegou 5 pedras? Por que Davi pegou 5 pedras? Eu me questionei isso durante algum tempo, tentando entender. E por um breve momento, eu quase cometo o erro de achar que Davi teve pouca fé. Davi imaginou: eu vou pegar 5 só para garantir, porque vai que eu erre, vai que o homem não cai, vai que não dá certo, vai que esse negócio, o tiro sai pela culatra, vai que esse negócio não funciona, eu vou levar 5 pedras. E eu continuei me questionando: por que 5? Será que Davi duvidou que Deus, com uma única pedra, poderia colocar um ponto final na raça e na história daquele gigante? Aí um dia eu escutei um pregador pregando, dizendo assim, que cada pedra daquela era um dos títulos dados a Jesus Cristo em Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. As coisas que os pregadores às vezes inventam e você fica assim, e por não ter outra explicação melhor, às vezes alguém aceita. Mas depois de um certo tempo eu vi outro pregador dizendo que lá em Isaías 9:6 não tem 5 nomes, só tem 4. 4 adjetivos compostos. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E aí eu disse: agora furou a contagem. Eu estava até animado achando que as pedras eram o nome. Agora só é 4 nomes, são 5 pedras. E agora, por que Davi pegou 5 pedras? Escute, já tem gente aqui que sabe a resposta. Depois lendo a Bíblia, e depois você pode ler em casa. Anos depois, quando Davi já estava no trono e o seu exército lutava as guerras de Deus e enfrentava os filisteus mais uma vez, você vai ver o relato em 2 Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao verso 22. Ali está relatado naquele texto que os soldados de Davi, empreendendo uma guerra contra os filisteus, eles enfrentaram alguns gigantes, e naquela batalha eles mataram 4 gigantes. Repita comigo: quantos gigantes? 4 gigantes. Esse relato bíblico está confirmado no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 4 ao verso 8. Mas o mais interessante, escute e acompanhe a minha linha de raciocínio. No verso 22 do capítulo 21 de 2 Samuel, diz a Bíblia a respeito dos 4 gigantes, dizendo assim: e estes 4 nasceram dos gigantes
que estão em Gate. De onde Golias era? De Gate. Acompanhe o raciocínio em nome de Jesus. Em 1 Crônicas capítulo 20, verso 5, se não me falha a memória, um destes gigantes mortos pelos homens de Davi, a Bíblia dá o seu nome, e o nome dele era Lami, e diz a Bíblia que ele era irmão de Golias. Irmão de quem? De Golias. Um daqueles homens era irmão de Golias, e a respeito dele e dos outros 3, a Bíblia afirma: eles nasceram dos gigantes que estão em Gate. Escute, a Bíblia deixa claro que havia entre aqueles homens uma provável ligação familiar. Aqueles 4 gigantes mortos pelos soldados de Davi provavelmente pertenciam a uma mesma família. E um deles, diz a Bíblia, era irmão de Golias. Escute, quando Davi se ajoelha ou se abaixa às margens daquele córrego, e ele pega uma pedra, eu conjecturo, ele tinha convicção e certeza de que com aquela única pedra Deus lhe daria vitória. Mas eu imagino e conjecturo, quando Davi vai levantando, o Espírito Santo que havia se apoderado dele lá no final do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, soprou no ouvido dele dizendo: Davi, o homem tem mais 4 parentes do mesmo tamanho dele. Se você matar Golias, pode ser que os parentes venham tomar satisfação. Então faz o seguinte: pega uma pedra para cada um. Isso é conjectura minha. E Davi pega a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pedra. Prezados obreiros que me ouvem nesta noite, prezada igreja, se essa tese, se essa teoria estiver certa, e ela é bastante plausível, eu estou diante de um dos mais tremendos episódios de fé de toda a Bíblia Sagrada. Um menino diante de um gigante se levanta para enfrentá-lo, vai até um ribeiro, pega uma pedra para derrotá-lo, mas decide então pegar mais 4, porque sabia que na sua família tinha mais 4 gigantes, e se eles viessem, tinha pedra para todo mundo. Louvado seja Deus. Só quem entendeu vai dando glória a Deus. Não interessa quantos gigantes se levantarem contra você, não interessa quantas dificuldades se levantarem contra você, não vai faltar munição de Deus neste alforje espiritual que Ele te deu. Coloca a mão porque ainda tem pedra, coloca a mão porque ainda tem munição. Te levanta e enfrenta esse problema, porque a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Quem pode adorar, adore a Ele nesta noite. Davi então se coloca diante do gigante, e eu já vou concluir. 5 pedras, o seu cajado, a sua roupa de pastor e a sua funda. Alguém chega a Golias e diz: o desafiante está lá embaixo. Eu imagino Golias dizendo: finalmente, 40 dias, esse povo não tinha tomado vergonha ainda para mandar alguém brigar comigo. Hoje eu vou brigar muito. E quando ele chega no campo de batalha, agora, irmão, imagine a cena. Eu disse num lugar um dia desses que não existe máquina do tempo ainda, mas se um dia inventarem uma máquina capaz de viajar no tempo, eu vou me candidatar para ser cobaia. E eu vou programar para esse dia, que eu queria estar lá sentado na ribanceira daquele vale, olhando a cena, porque seria uma coisa incrível. Um homem se levanta com 2,80 metros de altura, um capacete sobre a cabeça que, segundo alguns, só tinha uma abertura na altura dos olhos por onde poderia entrar uma pedra.
preparado com seu escudeiro adiante dele, com seu dardo, com sua espada, preparado com suas caneleiras, preparado com sua couraça, um homem extremamente forte, que com uma mão poderia esmagar Davi e acabar com ele. Que ele disse: eu vou te acabar, vou te despedaçar, e vou pegar os teus pedaços, e vou dar para as aves do céu, e as bestas feras da terra. Era como se ele estivesse dizendo: eu vou acabar com a tua raça. Só de raiva que ele ficou da cena, de ver um menino. Era uma afronta para um duelista do porte dele. Era uma afronta para um guerreiro com a história e com o histórico de vitórias dele. Mandaram um menino para brigar com ele. Aquela era a hora de correr. Diga para alguém perto de você: aquela era a hora de correr. Quando o gigante disse essa conversa para Davi, era a hora de Davi dizer: meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Olha o tamanho desse homem, olha o tamanho do escudo, olha o tamanho da espada, olha a grossura do braço. Era a hora de dizer: pernas, pra que te quero? Mas Davi não correu. Davi olhou para o gigante que tinha acabado de afrontar ele, o gigante que tinha acabado de ameaçar ele de morte. E Davi revelou mais uma característica do que vence pela fé. O vencedor pela fé, ele não se deixa intimidar pelo inimigo. Louvado seja Deus. Escute, o crente que anda pela fé, ele tem coragem. Ele não se deixa intimidar pelo inimigo. O inimigo tenta dar uma de valente, o inimigo tenta dar uma de bravo, o inimigo tenta dar uma de ameaçador, tentando colocar pavor e terror no crente. E o crente se levanta na força de Deus, repreende o inimigo, porque a autoridade de Deus está na vida dele. Davi não se deixou intimidar. Não tente intimidar crente com o que tem comunhão com Deus. Não tente intimidar crente que tem comunhão com Jesus Cristo. Não tente intimidar crente que tem intimidade com Deus. O exército do Império Romano tentaram intimidar a igreja, parar a igreja, matar a igreja, acabar com a igreja. E aí eu pergunto para você: cadê o Império Romano? Onde é que ele está? Me mostra. Ruínas, pó, cinza, livro de história, fotos, reconstituições. Foi o que restou, só a história do império. Tentaram intimidar a igreja. E eu pergunto: cadê o poderoso Império Romano? Com seu exército que fez tremer a terra, o mais fabuloso e vitorioso exército que já pisou nesta terra, que por mais de 1000 anos assombrou e atemorizou todos os povos conhecidos na época. Cadê o poderoso Império Romano que intimidou você, igreja de Jesus? Agora eu pergunto: cadê a igreja que foi intimidada pelo Império? Cadê os crentes que foram mortos? Cadê os crentes que foram proibidos de pregar? Cadê os crentes? Cadê a igreja que foi jogada na arena para os leões devorarem? Cadê os crentes que foram colocados na pista de corrida do grande Circos Máximos em Roma, para que os cavalos com suas bigas atropelassem e destroçassem os crentes? Cadê a igreja que os crentes eram colocados no meio da fogueira nas ruas de Pompeia, cidade romana, para queimar a noite inteira agonizando no meio das chamas? Cadê a igreja intimidada pelo Império Romano? Agora levanta a mão e me responde dizendo: ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está viva, ela está viva, ela está viva. Ela está viva. 20 séculos se passaram, o Império Romano se foi, mas a igreja está viva, 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 cheia da glória e do poder de Deus, porque a igreja anda pela fé, e quem anda pela fé não se intimida com a ameaça do inimigo. Davi olhou para o gigante e proferiu as palavras com as quais eu quero concluir esta ministração nesta noite. Davi olhou para o gigante. Escute com os ouvidos bem abertos o que Davi disse. Escute: é um menino
falando para o gigante. É o fraco falando para quem achava que tinha força. É o incapaz falando para quem achava que era capaz. Era o derrotado na visão de Golias falando para alguém que tinha certeza que a vitória estava em suas mãos. Era o pequeno falando para o grande, mas era um crente falando para alguém que não conhecia Deus. Era alguém que tinha do seu lado aquele que é maior do que aquele que está no mundo. É alguém que conhecia na intimidade o Deus a quem ele servia. Alguém que sabia que para Deus o gigante não era nada. Alguém que sabia que para Deus o gigante não era nada, e que Deus poderia esmagá-lo com o poder da sua mão. E Davi olha da sua estatura pequena para aquele gigante e diz: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Davi está reconhecendo a força do gigante. Davi está reconhecendo a capacidade do gigante. Tu vens contra mim, Golias, com todo este teu poder. Poder militar, poder bélico, de um homem preparado para a batalha, de um duelista acostumado na guerra. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. Eu, porém, vou contra ti. Eu, porém, vou contra ti. Davi está dizendo aqui: eu não vou correr. Se tu estiver pensando que eu vou embora, eu não vou. Se tu estiver pensando que eu vou recuar, está enganado. Não, Golias, eu vou é contra ti. Eu vou é na tua direção. Eu vou é te encarar. Eu vou é bater de frente com você. Eu vou enfrentar você, que é um problema. Você é um problema, mas o meu Deus tem solução. Eu vou contra ti. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Escuta, Golias, eu sou fraco, mas da fraqueza Deus vai tirar força. Louvado seja Deus. Eu não posso, mas o meu Deus pode. E escute, hoje mesmo, hoje, não é amanhã nem depois, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E nesta hora Davi virou para a multidão e disse: saberá toda esta multidão que há Deus e que o Senhor salva. Saberá esta multidão que há Deus em Israel. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Fique de pé no nome de Jesus, dando glória ao nome dele. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança. Ou seja, o nosso Deus não depende de força humana, de capacidade humana, de estratégia humana. Deus não depende de armas humanas. Davi estava dizendo para Golias: o Senhor, Ele salva, e Ele não depende das armas humanas, porque a guerra é dele, e Ele vai entregar vocês nas nossas mãos. Estenda a mão assim em nome de Jesus. Estenda a mão assim em nome de Jesus e receba esta palavra profética sobre a tua vida. O Senhor está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. O Senhor está entregando este problema nas tuas mãos. O Senhor está dizendo: eu salvo, eu faço, eu dou, eu posso, eu tenho. Eu te arranco até da cova se você estiver dentro dela, mas eu te dou de graça.
milagre sobre a tua vida. Receba de Deus a cura sobre a tua vida. Receba de Deus a resposta à sua oração. Deus está dizendo: eu entrego nas tuas mãos a vitória. Louvado seja Deus. Quando Golias percebe que o gigante não ia recuar, ele então avança na direção do gigante. E diz a Bíblia que quando o gigante vem na direção de Davi, Davi imediatamente se dispõe e parte na direção do gigante. Se apressa, deixa as suas fileiras e corre na direção do gigante. Quem anda pela fé se dispõe para a batalha. Quem anda pela fé se dispõe para a batalha. Quando Davi viu o gigante vindo de lá para cá, ele não esperou, ele se dispôs para a batalha. Aonde estão os soldados de Jesus? Que nesta noite dizem: Deus pode contar comigo. Deus pode contar comigo. Eu me disponho para a guerra. Eu me disponho para a batalha. Eu estou pronto para lutar. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Escute. Davi coloca a pedra na funda e começa a rodar. A funda era uma tira de couro. Se colocava a pedra no meio, as duas pontas no meio das mãos, girava com força por cima da cabeça e soltava uma das pontas daquela tira de couro, para que a pedra que estava no meio saísse em velocidade na direção do alvo. Mas escuta, de pontaria precisa com uma funda era algo restrito a pessoas extremamente habilitadas e treinadas. Eu não sei se Davi tinha o treinamento necessário, humanamente falando, a habilidade necessária para soltar aquela pedra com tamanha precisão, que ela viajasse e certeira atingisse o lugar único por onde ela podia entrar. Eu não sei se Davi tinha habilidade própria para fazer isso, mas uma coisa eu tenho convicção: Davi entendeu que cabia a ele somente o ato de fé, de colocar a pedra na funda, girar sobre a sua cabeça e soltar na direção do gigante. Davi entendeu que Deus se responsabilizaria pela guerra, e Deus se responsabilizaria pela potência daquela pedra. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: solta a pedra, louvado seja Deus. Solta a pedra, aleluia. Joga a pedra, glória a Deus, no gigante. Não fica procurando jeito, não. Não fica procurando lugar para acertar, não. Diga a Deus: me guarda, porque eu confio em Ti. Eu só vou num ato de fé soltar a pedra e o Senhor toma conta do resto. Derruba o gigante, coloca ele no chão, porque o Senhor é todo poderoso para fazer isso. Ele soltou a pedra, ela viajou numa velocidade tremenda, sobrenatural, atingiu o gigante no lugar certo, e o gigante caiu por terra, desmaiado, com o tamanho da pancada que ele recebe no meio da testa. Agora escuta: de um lado tinha homens treinados para a batalha, do outro lado homens treinados para a batalha. 40 dias de vergonha, 40 dias aquele homem se levantando e humilhando o povo. E agora imagina a cena, imagina a cara dos soldados olhando para aquilo, imagina as bocas abertas, imagina os corações naquele momento assustados com a cena que acabara de ocorrer diante dos seus olhos. Eles olham para o vale, e quem está em pé não é o gigante, quem está em pé não é Golias. Eles olham para o vale, e quem está em pé é o pequeno Davi, o fraco de onde Deus tirou força, o fraco que Deus tornou forte, o pequeno da casa de Jessé que Deus tornou o maior rei da história de Israel.
Um dos nomes mais mencionados na Bíblia, 1120 vezes o nome do pequeno Davi é mencionado na Bíblia. Até Jesus é chamado de filho de Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que Deus usou poderosamente para mostrar que da fraqueza Deus arranca força. Alguém nesta noite está recebendo esta palavra e Deus está dizendo para você: é desta tua fraqueza que eu vou fazer grandes coisas. É desta tua fraqueza que eu vou fazer grandes coisas. Te prepara para o que Deus vai fazer através da tua vida. Quem crê, levanta bem alto e diga glória, glória, glória. Para encerrar, escute. Não é para brincar de jogar pedra em gigante. Não é para brincar de jogar pedra em gigante. É para matar. Ei, jovem, para de brincar de jogar pedra no gigante. Tem jovem nesta noite que Deus está dizendo para ele: para de brincar imediatamente com o pecado. Você não sabe o tamanho da bronca que você está arrumando para você. Não é para ficar brincando só de tontear gigante, não. É para acabar com ele. Davi sabia que se aquele homem levantasse depois daquele desmaio, ele vinha com a fúria tal que seria difícil controlá-lo. E Davi já estava pertinho dele, ali no campo de batalha. Seria difícil se esquivar de um golpe do gigante. Então Davi não contou conversa. Pegou a espada, passou no pescoço do gigante, porque Davi sabia de uma coisa: eu não vim aqui brincar de jogar pedra em gigante, não. Eu vim aqui foi matar. Eu vim aqui foi para mostrar que da fraqueza Deus tira força. E eu conjecturo Davi levantando a cabeça do gigante para o povo ver. E agora imagine o alvoroço no arraial. Imagine o alvoroço de um lado e do outro. Imagine os exércitos de Israel festejando e dizendo: meu Deus, que coisa é essa? Olha o mais fraco mostrando que Deus é que é forte. Olha Deus arrancando força. Olha Deus fazendo milagre. E o exército filisteu não contou conversa. Pernas para que te quero. E alguém me perguntou assim: mas por que o exército filisteu correu? Por que o exército filisteu não desceu e empreendeu uma batalha? E eu expliquei assim: meu amigo, imagina você numa cena daquela, vendo um menino fazendo aquilo. O que passaria na tua cabeça como soldado? Você imediatamente diria assim: rapaz, se os meninos de lá faz isso com os nossos gigantes, imagina os grandes de lá. Vamos embora cair fora, que o negócio aqui não dá para nós, não. Mas foram perseguidos e mortos. Cadê você que veio nesta noite para receber vitória? Eu quero orar por uma pessoa que não é crente ainda, mas que nesta noite quer receber vitória de Deus sobre a sua vida. O tempo já foi embora, já ultrapassei inclusive o horário, mas eu pensei uma coisa agora há pouco: estamos cercados de água por todo lado. Daqui você não sai tão fácil. E nem hoje, o pastor ainda está dizendo. Lá na cidade, a gente tem uma preocupação com o horário, porque todo mundo quer ir embora. Mas aqui, de Guajerutil, a gente só sai quando o pastor Wendel impetrar as bênçãos, colocando o ponto final na festa. E eu andei 600 quilômetros de carro e mais quase 2 horas de barco. Foi para pregar, louvado seja Deus. Quem gostou, diga glória a Deus. Quem gostou, diga ai. E espere, porque amanhã tem mais, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Levante a mão e dê glória ao Deus da glória. Até Jesus nesta noite. Se tiver alguém, vem para Jesus. Eu já vou orar por você. Você que é crente e quer vitória de Deus, eu quero encerrar orando em favor da tua vida. Erga a mão comigo para o céu e ore comigo nesta noite, em nome de Jesus. Da fraqueza Deus tira força. Não esqueça nunca mais disso. Durante a tua vida,
Recite isso de vez em quando. Quando você pensar que está fraco, diga: da fraqueza Deus tira força. Da fraqueza Deus tira força. Da fraqueza Deus revela o seu poder e a sua glória. E é na minha fraqueza que Deus vai mostrar que Ele é poderoso e vai fazer um milagre na minha vida e através da minha vida. Deus do céu, eu te louvo, papai querido, por estar na tua presença. Te agradeço pelo teu povo aqui presente nesta festa. E te peço agora, Pai, derrama a tua glória, derrama a tua bênção, o poder do teu Espírito Santo. Dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. Aonde houver um crente que se sente fraco, aonde houver um crente que se sente derrotado, meu Deus, meu Deus, fortalece ele, fortalece ele, fortalece ele, da visão espiritual, sob uma nova perspectiva do céu. Usa, em nome de Jesus, faça o milagre, Pai amado, dá força ao teu servo, para que na fraqueza nós arranquemos força espiritual e sigamos firmes servindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, e pela fé te louvamos no santo e poderoso nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Esse glória a Deus aí foi glória a Deus de culto de quarta-feira, aqueles com um pouquinho em mão. Eu quero glória a Deus de 45 anos de aniversário do círculo de oração da congregação Cafarnaum, na ilha de Guajarotiwa. Eu vou contar até 3. Você vai encher o pulmão de ar e vai rasgar a garganta e vai dar o glória a Deus mais forte que você puder dar nessa noite. Só quem está comigo levanta a mão. É 1, é 2, é 3. Louvado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Deus te abençoe. Tome assento adorando a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.